Pô, vocês estão falando aí, estudar, a gente falou de faculdade agora, mas aquelas siglas lá, CPA 10, Ancor, G20 e tal, isso são tipo provas, assim, que você faz em determinado Sim. momento da tua carreira pra ter uma... Certificação. Eu ia falar um outro nome. Pra te dar uma carteirinha que te permite fazer determinada Exato. coisa. Exato. Habilitação, É né? tipo um CREA, né, sei Isso, lá. isso Entendi. Tipo uma prova de OAB, assim, né, pra Isso, galera isso aí. entender. Existem quase dois tipos de certificação dentro do mercado financeiro. Existem aquelas que são opcionais, que vão te dar um título a mais, uma alcunha que pode te permitir chegar mais longe. Existem aquelas obrigatórias. Para você trabalhar, por exemplo, num escritório de agente autônomo de investimentos, que é o que a gente trabalha, Sim. você precisa obrigatoriamente ter Ancor. Você Entendi. precisa fazer essa prova, ter essa carteirinha Sim. para conseguir entrar. No banco, aí o Kelton até pode explorar mais, que ele já teve essa experiência, aí é CPA 10, CPA 20, CEA, para conseguir desenvolver ali dentro. E, assim, é até legal trazer esse tema das certificações, porque isso é muito importante para o Brasil hoje, né? O que a gente lida muito aí na nossa profissão e que a gente vê assim, e a gente trata como um desserviço, né? O brasileiro, às vezes, gosta muito de tirar a vantagem de pessoas que não têm muito certo conhecimento. Então, o que hoje aparece de algumas pessoas... uns charlatões, né, dizendo, não, pô, eu sou planejador financeiro, eu faço aqui os planos da sua finança, investe comigo, e a pessoa que não tem um certo conhecimento acaba caindo num esquema de Ponzi, né, que o pessoal hoje chama muito de pirâmide financeira, né, então essas certificações, elas trazem ali para o profissional, né, cara, uma carta de habilitação dizendo, olha, esse cara, ele tá regulado aqui com o governo, ele fez a prova, então ele de fato pode atuar nisso que ele tá falando, né? Então hoje o que eu vejo muitas vezes na internet, assim, eu fico dando risada falando, cara, se eu quiser eu posso denunciar esse cara aqui e ele tá lascado. Tem muitas pessoas que colocam ali, né, no Instagram, na rede social, enfim, pô, sou planejador financeiro. Aí eu posso pedir para ele, falar, cara, então cadê sua certificação CFP? Né? É como um médico atuar Exatamente, sem exatamente. Então as certificações, elas são importantes na hora ali de um cliente ou uma pessoa que precisa de uma ajuda financeira, né? Ela saber como procurar o profissional e saber se de fato aquele cara é um profissional que atua na área ou não, né? E aí, voltando um pouco no mérito ali das certificações de CPA, para quando a pessoa quer trabalhar em banco, agência, né, as certificações hoje que são mais pedidas são o CPA 10 ou CPA 20. Né? Na época o CPA 10 era uma base, hoje a régua já subiu um pouquinho mais, né? Tem muito mais pessoas se interessando pelo mercado financeiro, então tá mais ou menos ali no CPA 20. Então a pessoa que quer trabalhar em agência, tirando essas duas certificações, ele já consegue fazer um ingresso ali para trabalhar numa agência bancária, né? E aí ele pode ser ou um caixa ou um gerente comercial, enfim, ele vai lidar com o público e vai ter essa habilitação ali, né? Agora, se ele quiser atuar numa área mais específica ainda, aí ele precisa ir subindo o nível dele nas certificações. Então, se ele quiser trabalhar, por exemplo, com parte de investimento, ele pode tirar a certificação CEA, que é a certificação especialista de investimento, né? Para começar, a gente costuma falar isso, né? Para atuar como agente autônomo, é obrigatório ter Ancor, conforme o Luiz falou, né? E assim, tem que ter essa certificação, fazer sempre ali a reabilitação dela, caceta, né? Uma tudo atualização direitinho. constante, Exatamente, todos os anos a gente tem que atualizar. E a CPA 10, 20 e a CEA, se eu não me engano, é a cada 3 anos. Antigamente era a cada 5 anos que a pessoa, o profissional, tinha que fazer uma reabilitação, mas agora são a cada 3 anos, se não me falha a memória. E aí depois entra algumas mais específicas, tá? É quase uma sopa de letrinha, mas, por exemplo, se a pessoa quiser atuar como um analista de valores imobiliários, né, que é o caso, aqueles caras que ficam, pô, tal ação é posição de compra com preço tal. Esse cara que faz essa análise da empresa, né, ele precisa ter uma certificação chamada CNPI, né, e aí ele vai atuar como analista financeiro. Se ele quiser ser um planejador financeiro, né, ele vai atuar com a certificação CFP, e tem algumas outras mais específicas ainda, que no caso para ser gestor de fundo, esses fundos que a gente conhece no mercado, pô, esse cara tem que ter um CGA. E a última certificação que a gente chama que é a mais top de todas, né, que engloba todas essas de baixo ali, o cara pode atuar com qualquer coisa que ele quiser no mercado financeiro, se chama CFA. É uma certificação assim, de um nível bem elevado. São 3 etapas, se eu não me engano, para fazer essa certificação. A prova é em inglês, você está concorrendo com o mundo inteiro para tirar essa certificação. Então, a pessoa que é certificada com CFA, basicamente ele está habilitado a atuar
como qualquer, vamos dizer assim, qualquer coisa no mercado financeiro. Ele pode atuar como gestor, analista, né? E ele pode fazer isso dentro do Brasil e fora também, né? Uma certificação que engloba o mundo como um todo. Sim. Então, essas são as certificações ali. É até legal porque tem algumas pessoas que, às vezes, vai trocar uma ideia comigo e fala, pô, cara, eu queria fazer tal coisa, o que que eu faço, o que que eu tenho que estudar? E aí eu sempre dou o rumo da certificação, Sim. que para mim foi uma subida de degrau muito rápido que essas certificações me trouxeram, né? Tem um amigo que ele comenta comigo, até vou citar o nome dele aqui, Ítalo Arcanjo. Ele é um cara que me ajudou muito e ele sempre comentava comigo, cara, certificação ela vai te abrir portas. Pô, então tira a certificação lá que você vai chegar bem na entrevista e tudo mais, vai te abrir portas. Mas depois você tem que continuar estudando, galgando ali o teu estudo. Você pode porque... perder essa certificação se você não mantiver nas provas recorrentes ali, né? Sim, então ele fala, cara, quer atuar no mercado, quer certificação, e aí ele falando, pô, se quiser atuar aqui, faz essa, se quiser atuar na outra área, faz outra coisa. Então ele é um cara que me ajudou muito e assim, eu tento passar isso para as outras pessoas também que hoje em dia me procuram para saber o que estudar e como ingressar no mercado financeiro. Quem é que emite essas certificações nacionais? É CVM, Ambima? Ambima, CVM, Planejar, Depende. Tem alguns órgãos reguladores. Isso. Eu acho que é legal falar dessa sopa de letrinhas, porque assim, existe um órgão regulador olhando para esses profissionais. Sim. Se a gente fizer alguma besteira, se a gente descumprir alguma lei, cara, a gente vai ser punido com suspensão, com revogação e tudo mais. Então tem muita gente na internet, às vezes, como o Kelton comentou aqui, presta algum serviço irregular e que o cara tenta fazer tudo. Repara que cada certificação tem um profissional que faz uma coisa específica. Sim. A gente não dá recomendação de ação, mas tem um cara que tem CNPI que dá, que a gente pega a recomendação dele e passa pro cliente. Sim. Tem gente que vai na internet ali, que não tem nada da recomendação de Você ação. tá falando, é tipo aquele cara que tá passando as dietas na internet e o cara não é nutricionista, não é nutrólogo e acaba pisando na área de outro profissional que tem aquela habilitação, né? Exatamente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Na internet, às vezes, é até engraçado que, assim, é obrigatória, a CVM fica de olho mesmo nos caras que dão recomendação de ação. Mas os caras fazem algumas publicações no limite da recomendação. Eu falo, não, gente, isso não é recomendação não, mas tô comprando 300 mil da ação X, tá? O cara o cliente que vê ali ele como referência, como autoridade... Já vai comprar. Então, assim, é irresponsável demais até. Tem algumas publicações que mostram, inclusive, alguns ativos que a gente que tá mais por dentro sabe que tem um risco danado e o cara tá falando, não, mas paga 2% de dividendo ao mês, esse fundo imobiliário. Sim. Mas não é recomendação. Então, é um caminho muito perigoso que o pessoal que tá entrando agora no mundo de investimentos tem que tomar cuidado. Tem que ter esse filtro para não confiar 100% em pessoas ali na internet. Isso é que muito não importante. tem A internet ela não tem muita barreira, né, cara? A gente Não pode tem. falar o que quiser. Você tem alguma barreira pra publicar um livro, pra tirar uma certificação, pra tirar um diploma, mas a internet não tem barreira, né? Não tem. Chega e fala.